A sensação que vocês podem estar tendo de que estamos meio atrasados na leitura não é verdade, porque o nosso... vamos ver, na verdade, os 3 primeiros capítulos, que são, digamos assim, os capítulos fundacionais. Em seguida eu faço uma pequena consideração sobre o resto, e o que interessa mesmo é a gente entender simbolicamente os 3 primeiros, porque o resto tudo fica claro rapidamente. Então não se preocupe não, vamos sair aqui com uma boa compreensão do texto. Bom, então, como estávamos vendo, né, o que nós estamos seguindo aqui são os passos pelos quais Deus criou o mundo, né, a cosmologia, cosmogonia judaico-cristã, judaica em primeiro lugar, depois adotada pelos cristãos na sua integridade, e que de aí, né, nos mostra que de todas as ideias, a mais importante agora é a ideia de que Deus criou o céu e a terra. Esse negócio chamado mundo tem um componente espiritual e um componente material. Esses 2 componentes estão associados entre si. E essa é essa ideia que preside todo o desenvolvimento da história. Então vimos também que Deus foi criando as partes do mundo progressivamente, do ponto de vista humano, e agora então estamos entrando ali na parte em que se narra mais especificamente a criação do ser humano, tá? Dentro da ideia da mitologia de Leoniano. Filha, podemos começar? Número 2, mais ou número 2 direto. Na página 2, pessoal, número 2, embaixo, para a gente começar de algum ponto. Assim, pois, foram acabados o céu e a terra com todos os seus animais. E acabou Deus no dia 7º a obra que tinha feito. E descansou no dia 7º, depois de ter acabado as suas obras. E abençoou Deus no dia 7º, e o santificou, porque nesse dia cessou ele e produziu todas as obras que tinha criado. O Deus está pronto, portanto, a gestão do mundo passa para o homem, e Deus deixa de ser criador, e Deus passa a ser juiz. Ele muda a sua natureza, de uma natureza criadora para uma natureza de julgamento, e exatamente como acontece com Urano, que ao ser castrado, também para de criar o mundo. Sendo castrado, não tem mais poder criativo, e passa a cuidar do mundo e espera o advento, então, depois de Zeus. Zeus é o sucessor de Urano. Enquanto isso, entre Zeus e os titãs, há uma luta, que é a guerra dos titãs, luta essa que só se resolve a favor de Zeus. Zeus acaba vencendo. Na teogonia, a dupla Urano-Zeus vence a dupla Gaia-Titãs. São a Crono, né? Gaia, Crono, Titãs, porque o Crono é um titã. Portanto, na verdade, o nome também o inclui. Então, a luta na teogonia é essa, vencida por Urano e por Zeus, que é o espírito vencendo a matéria. Então, é esse o significado da teogonia, é o espírito que vence a matéria. E aqui, Deus criou o mundo, nesse ponto de vista aqui, exatamente o mesmo jeito. Então, o mundo é feito de céu e terra. Isso significa que o mundo é feito de espírito e matéria. E é justamente sobre esse assunto que agora o Gênesis entra. Então, viramos a página 3, por favor, e começamos ali o subcapítulo, o Homem no Paraíso. Qual foi a origem do céu e da terra? E assim aqueles foram criados no dia que o Senhor os criou, e que criou todas as plantas do campo, antes que elas tivessem saído da terra, e todas as ervas da terra, antes que elas tivessem arrebentado. Porque tudo foi criado primeiro em potência, para depois ser criado em ato. Entenderam? Tudo foi criado em potência, para depois ser criado em ato. Porque uma coisa que existe em ato só existe porque antes tinha a potência de existir. Essa é uma regra absolutamente inflexível. Não há como negociar isso. Essa é uma verdade indiscutível. Tudo que tem potência, tudo que existe de fato, só existe porque antes existia como potência. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia ainda homem que a cultivasse. Portanto, não havia quem produzisse os atos que aproveitassem a potência da terra. E é esse o sentido da criação do homem aqui, nesse ponto de vista. Mas da terra saiu uma fonte de água que lhe regava toda a superfície. Formou, pois, o Senhor Deus ao homem do livro da terra, e assoprou sobre o seu rosto um sopro de vida, e recebeu o homem, alma e vida. E aí, então, você tem como uma espécie de tensão, uma espécie de segunda criação
do ser humano. Então, o ser humano já tinha sido criado, mas agora aconteceu alguma coisa diferente nesse momento. Porque o homem tinha sido criado, né? Na época que Deus fez os animais. Agora Deus deu ao homem uma espécie de sopro de vida. Não é isso? Ele criou o homem do limbo da terra. O limbo da terra o que é? É a lama, é o ar molhado. E assoprou sobre o seu rosto um assopro de vida e recebeu o homem a alma e vida. Ou seja, nesse momento, finalmente, que o homem, então, descobre, enfrenta a sua contradição fundamental. Nesse momento está absolutamente estabelecido que o homem é feito de terra e que o homem, no entanto, recebeu o sopro de Deus. Portanto, o homem tem uma dualidade fundamental, que é ser um pouquinho terra e um pouquinho céu. É o que Platão dizia, quando dizia que os homens eram os intermediários entre os animais e os anjos. É essa a ideia fundamental que está escrita aqui. Quer dizer, Deus, então, cria no homem, então, essa dualidade existencial. Reparem, pessoal, que é desta ideia aqui que essa história evoluirá para o seu clímax. Porque os homens já existiam, do ponto de vista animal, da sua existência biológica, mas agora Deus deu a ele um sopro divino que faz com que ele agora viva sobre esta dualidade existencial entre céu e terra. Pois não? Lá atrás, quando o homem se semelhante. O que ele quis dizer lá? Diferente. A sua semelhança significa com o potencial de ser criador também. O potencial também de ser criador. Quer dizer que lá era potência e agora é arte. E agora é arte. É isso mesmo, tá? Lá ele tinha a potência, agora tem o ato. Ele agora é possível, capaz de ser um ser que é plenamente executador desse mundo. O homem já existe, entendeu? O homem já existe completamente aqui agora, nesse momento. Continuamos? Ora, o Senhor Deus tinha plantado ao princípio um paraíso, ou jardim delicioso, no qual pôs ao homem que tinha formado. Que Deus tinha formado, né? Foi o homem que formou. Tinha também o Senhor Deus feito nascer da terra todas as castas de árvores agradáveis à vista, e cujo fruto era gostoso ao paladar, e a árvore da vida no meio do paraíso, com a árvore da ciência do bem e do mal. Agora eu preciso explicar para vocês uma coisa importantíssima para poder entender esse pedacinho aí, que é o seguinte. Quando o homem descobre a sua condição ambígua de ser ao mesmo tempo material e espiritual, quando o homem então encontra-se no meio dessa contradição, dessas duas realidades, dessas duas existências que o homem tem, o problema que passa a existir, que conduz a vida humana, no fundo é o problema maior de todos, é o problema que conduz toda a vida ética humana, é o problema de saber se você vai sacrificar a vida do espírito em função da vida da matéria, ou se vai sacrificar a vida da matéria em função da vida do espírito. Porque o fato de que você está no meio dessas duas coisas significa o seguinte, que a sabedoria da vida humana, no fundo, o modo como você passa pela vida, nesse ponto de vista, é pelo gerenciamento, pela gestão, pelo cuidado, pela administração dos desejos. Porque o problema central que está aí por trás disso tudo é que a consciência, que depois ficará clara quando se come da árvore da ciência do bem e do mal, já explico isso, de que existem coisas desejáveis, é que torna-se potencialmente desvirtuadora daquela natureza espiritual do homem. Quer dizer, o homem passa a ser uma entidade que está o tempo todo prisioneira desses dois polos. Agora, percebam o seguinte, o espírito é representado simbolicamente pelo pai, a mãe representa a terra, e o espírito o pai. Essas duas referências também acontecem fundamentalmente entre homens e mulheres. As mulheres são sempre mais, têm muito mais natureza que os homens têm. A Camille Paglia, não sei se vocês conhecem a Camille Paglia, eu acho que a Camille Paglia é ótima, é uma feminista americana, mas ela é genial. E ela diz assim, que a razão pela qual os homens, quando vem shows de striptease, comportam-se assim, com todos mudos, é porque para o homem a nudez feminina é sempre um desvendamento da natureza, quer dizer, é sempre uma espécie de ato sagrado.
Que não acontece no contrário, né? Que as mulheres vão ver shows de homens, então ficam aquela gritaria histérica, que é uma coisa que não acontece no caso dos homens, porque para os homens a mulher representa simbolicamente uma espécie de entidade natural misteriosíssima, que não se compreende de modo nenhum, e que é, de alguma maneira, inacessível. É um mistério. Não se tem a menor ideia de como funciona esse negócio com a mulher. O próprio Freud ficava o tempo se perguntando, afinal de contas, o que querem as mulheres. Né? Não, nem o Freud entendia, vamos lá entender. Então, a mulher está associada à natureza e o homem está associado ao espírito. A mulher à matéria e o homem ao espírito. Mas cuidado, porque a espiritualidade tem um componente positivo e um componente feminino. E a natureza também tem um componente feminino e um masculino. Um componente positivo e um componente negativo. Então, o que é o componente feminino negativo? É o componente da natureza em que a natureza transforma-se numa espécie de objetivo central da vida. O desejo que se possa ter sobre a natureza, que é aquilo que os homens experimentam, pode ser legítimo e pode ser ilegítimo. Então eu disse a vocês que aquelas 3 deusas olímpicas que sobraram depois de tudo o que aconteceu na teogonia, que a Hera, a Deméter, que é a Ceres, né? E a Vesta, essas 3 aí, que é a Hestia, né? Ou Vesta em latim, essas 3 aí representam os desejos legítimos e sublimados. E que aquelas que eram as titãs, que foram guardadas no Tártaro para sempre, representavam os desejos selvagens. E que os 3 deuses que sobraram também representam, de alguma maneira, alguma sublimação do desejo. Mas o desejo continua sendo o problema aqui, porque, no fundo, nós desejamos coisas, desejamos determinados resultados da vida, e esse desejo que nós temos sobre a vida precisa ser entendido como ser um desejo da carne ou um desejo do espírito. Pois é esse o problema central que a humanidade precisa resolver a partir do momento que ela foi constituída por Deus do jeito que fez aqui. Pois não. A versão que o senhor usou aqui fala em árvore do conhecimento, a árvore da ciência do bem e do mal. Há outras versões que falam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estaríamos forçando a interpretação de se isolássemos bem e mal, a árvore do conhecimento, a árvore da ciência. Não dá para fazer isso. Porque a árvore da ciência do bem e do mal, ou conhecimento do bem e do mal, que nesse caso são sinônimos, ela está do lado da árvore da vida. E o fato de que uma está do lado da outra, ambas estão no meio do paraíso. É muito simbólico, né? Porque a árvore da vida é o que é a árvore da vida. A vida é a possibilidade, uma espécie de vitalidade central, quer dizer, permanecer vivo. A árvore da vida é a ideia de permanecer vivo. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, ao lado dessa aí, é uma árvore que pode ser eventualmente contraditória com essa e inimiga dessa. Por isso que Deus vai dizer para Adão e Eva que se eles comerem dessa árvore, eles morrerão. Por que eles morrerão? Porque a árvore da ciência do bem e do mal é quando você estabelece, ela é simbolicamente o primado da inteligência humana, no sentido mental, da capacidade humana de interpretar o mundo, dizendo o que é certo e o que é errado. Não é? A hora que você estabelece uma capacidade humana de interpretar o mundo e de estabelecer, valorar o mundo em certo e errado, o que acontece em seguida é que automaticamente você começa a desejar mudar isso que você está valorando. Então você imagina poder mudar tudo aquilo que é indesejável, que é mal, e transformar todas as coisas numa coisa boa. Não é isso? Nesse momento nós nos tornamos tão criadores quanto o que Deus tinha dito. Eu vi que era bom. Então, quando Deus fez isso por própria conta, no final ele diz assim, eu vi que era bom. Mas nós, seres humanos, criatura, achamos que não é tão bom assim. Então, não gostamos lá do modo como o rio foi desenhado e achamos que era melhor que ele corresse para cá. Então, a gente desvia o rio. A gente não gosta do frio nem do calor. Então, inventa instrumentos para diminuir o frio e o calor. Ou seja, a árvore da ciência do bem e do mal é uma tentação da mente humana para, de alguma maneira, assumir o poder. E o fato de que ela é uma tentação para assumir o poder entra em contradição com a árvore da vida. Tanto é que quando Adão e Eva são expulsos, fica um anjo
lá guardando a árvore da vida, né, fica lá um querubim armado para impedir que o homem acesse a árvore da vida. Com isso, Deus está dizendo que há uma contradição fundamental entre você ter a vida e tornar-se dependente como uma criatura que revelou-se e ter a ciência do bem e do mal. Esse é o sentido dessas duas árvores plantadas no meio do paraíso. Porque a outra a narrativa nos diz que o homem não teve mais acesso à árvore da vida. Isso. Por quê? Porque essas duas árvores são, de alguma maneira, contraditórias uma com a outra. Porque a da ciência do bem e do mal já estava nele. Não, porque ao optar pela ciência do bem e do mal de maneira indiscriminada, de maneira como podemos dizer assim, ao optar por uma adesão exaltada ao bem e ao mal, o que nós fazemos é de nos descaracterizarmos como criatura, porque nós queremos assumir o controle da definição do que seja bem ou mal, ou seja, nós nos tornamos juízes sobre os valores do mundo. Tá? Opa, obrigado, Marco. E essa é a razão pela qual a gente, essa árvore da ciência do bem e do mal pode estar em contradição com a outra. E essa é a razão pela qual o anjo aguarda e impede que ela exista. Mas isso vai ficar muito mais claro na sequência. Se a gente andar mais um pouquinho, vai ficar claro. Quer ver? Continuamos, filha, por favor. Desse lugar de delícia saiu um rio que regava o paraíso, e que dali se repartia em 4 braços. Um se chamava Fison, e este é o que torneia todo o país de Vilac, onde nasceu hoje. Por que 4 braços? Porque o número 4 representa simbolicamente a estrutura do mundo manifestado. Tudo que você puder imaginar e descritiva do mundo é sempre em número de 4. Você tem as 4 estações, você tem os 4 pontos cardeais, você tem... tudo se reproduz no mundo em 4. O 4 é o número que representa as possibilidades do mundo manifestado tridimensional. Quase tudo é resumido em 4 parâmetros. Até as sinfonias têm 4 movimentos, para ter uma ideia de como isso é profundo. Né? Até as sinfonias têm 4 movimentos, são 4 cavaleiros do Apocalipse. Então a quantidade de números 4 que aparece é tão incrível que é reveladora desse sentido simbólico do 4. O 4 significa para lá, para cá e para lá. Quer dizer, todas as possibilidades estão cobertas. Ou seja, o fato de que esses 4 rios no paraíso correm em 4 dimensões significa que o mundo estava mais ou menos pronto, sob o ponto de vista hídrico, mas tudo saía do paraíso. Ou seja, o mundo ainda tinha a sua base num lugar santificado, um lugar diferente dos outros, de onde saía tudo. O paraíso gerava a fonte, ela estava a fonte de onde corriam todas as possibilidades existenciais. O mundo, a matéria tinha sido feita pela fecundação do espírito. Compreenderam? A matéria tinha sido feita pela fecundação do espírito, do mesmo modo que os titãs só nascem quando Urano fecunda Gaia, porque Gaia sozinha não é capaz de produzir o mundo. Então, a matéria tem de ser fecundada pelo espírito, porque o espírito é superior à matéria. E essa é a razão pela qual, nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, eu não vou antecipar, já vamos tirar. E o ouro dessa terra é excelente. Ali também se acha o bedélio e a pedra cornelina. Pedra cornelina é ônix. E o bedélio é um tipo de... um metal que era muito precioso na antiguidade. O segundo rio chama-se Giano. Este é o que torneia todo o país da Etiópia. O terceiro rio chama-se o Tigre, que corre para a banda dos assírios. E o quarto desses rios é o Eufrates. Essas indicações aqui são meras indicações geográficas de acordo com os conhecimentos geográficos da era, não tem importância simbólica em si mesmo. Tá? Pelo menos eu não encontrei nenhuma e nem encontrei referências que eu afirmasse. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e pô-lo no paraíso das delícias, para ele hortar e guardar. Veja, fomos postos no paraíso para hortar. Quer dizer, supunha-se, hortar é fazer horta, né? Supunha-se que aí houvesse alguma interferência humana já, mesmo no paraíso, o ser humano não iria viver passivamente, quer dizer, mesmo no paraíso, haveria aí alguma possibilidade de interferir, que é criar hortas. Essa é a ideia. E deu-lhe essa ordem e lhe disse: come de todos os frutos das árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da licença do bem e do mal, porque em qualquer tempo que comeres dele, certissimamente morrerás. Não morrerás fisicamente, não é da morte física que Deus está falando. Deus está falando da morte da alma, atropelada pelo quê?
pela exaltação dos desejos. Esse é o ponto central de toda essa história. Quer dizer, qual é a morte que advém de comer a árvore da ciência do bem e do mal? A descoberta do bem e do mal transforma o homem num produtor de ações concretas para transformar a matéria ao seu gosto. Pois esta ideia de produzir uma ação indiscriminada, insaciável, de produção de bens da matéria para si próprio, mata a alma. Porque o homem deixa de ser espírito e alma e passa a ser só espírito e terra e matéria e passa a ser só matéria. Entra a ganância. Entra a ganância, mas entra mais que a ganância, né? Entra uma coisa chamada vaidade, soberba, né? Mas no fundo também entra a ganância, sim. A ganância não é um pecado capital, entendeu? Porque os pecados capitais são chamados de capitais porque eles são cabeças de outros pecados. Capita, capital vem de capita. Então, os 7 pecados capitais, eles são origens, são cabeças de chave, entendeu? Como se fosse um campeonato de futebol. Eles estão na cabeça de chave de pecados subsidiários a eles. Por isso que chamam-se capitais, porque estão nas capas. Não é isso? Nas cabeças. A morte da alma é quando deixa de ser aquilo que você falou, espírito, matéria. Porque se você tem um ser humano, se Deus fez tudo de acordo com o céu e a terra, né? Céu tinha terra, então era espírito e era matéria. E ele fez o homem desse modo também. Então, na hora em que o ser humano come o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele então, sabendo julgar o que é bem e o que é mal, portanto, criando critérios de valor para si próprio, ele então começa a produzir uma vida cujo único objetivo central é atender os seus desejos. Portanto, o que mata a alma é subordinar o homem aos seus desejos desorganizados. Então, é isso que significa a morte. Não é a morte do corpo, mas é a morte da alma. Como é que a alma morre? Morre quando ela está direcionada pelos desejos diferenciados, completamente incontroláveis. Essa morte que se produz. Pois não, Valéria? Essa recomendação, mesmo que é dada por Deus, não é? A mesma ideia. Olha, o Prometeu, a história de Prometeu é exatamente igual à história da criação do homem. Porque nos 2 casos há uma rebelião contra o espírito. Prometeu rebela-se contra Zeus e Adão rebela-se contra... Adão, aqui eu estou falando do Adão no sentido genérico da palavra, porque Adão, vocês viram, é um nome genérico. Adão é mais do que o nome do sexo feminino, é um nome genérico. Então, a rebelião de Adão contra Deus, contra o Criador, é a mesma rebelião de Prometeu contra Zeus. Portanto, no fundo, nós estamos falando da mesma história. Eu não sei se eu estou insistindo demais nisso, mas entendam vocês que há uma espécie de unidade central nas mitologias fundacionais que são sempre a mesma história. Então, a Vilma estava me contando aqui no intervalo, né, a professora Vilma, que estudou os índios, que dentro das mitologias indígenas acontece a mesma coisa. Você conta sempre a mesma história porque essa história não é uma história deliberadamente inventada por um literato, é uma história que tem uma marcação profunda na alma do ser humano, está dentro da estrutura da condição humana. Então, quando você consegue falar apenas mitologicamente, porque explicar isso é difícil. Eu consigo explicar para vocês, interpretando esse negócio, porque eu estou partindo de um mito que não foi eu que inventei. Mas se eu tivesse que explicar sem mito, eu não ia conseguir. O homem é programado pelo gênio da informática. Pois é isso mesmo. Tem alguma coisa que unifica todos os seres humanos. A história de Prometeu e a história de Adão é a mesma história. E eles não conversaram com outro, viu, Valéria? Não teve benchmark. Não conversaram com outro. Simplesmente está dentro de todo ser humano a potência de produzir essa explicação sobre ele mesmo. Tá? Continuamos, vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Você não viu uma ajudante semelhante a ele. Bom, aí tá, veja, o homem já não estava mais só, porque Deus já tinha inventado o homem e a mulher, tá? Não é isso, tá? Não é bom que o homem esteja só. Precisamos de uma ajudante semelhante a ele. Mas a mulher já tinha sido inventada nessa altura. Vocês viram aí que está escrito lá em cima que a mulher já existia.
Então vamos entender aqui. Aqui vai ser precisante aqui, a interpretação desse tema. Tá? Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, ele os levou a Adão, para este ver como os havia de chamar. Esses animais terrestres, aves do céu, foram formados da terra. Eles não tiveram sopro divino. Portanto, eles não são iguais a Adão. Eles estão num nível inferior. Tá? E o nome... E desculpe, a primeira vez que aparece a palavra Adão é agora. Adão em hebraico significa homem, mas é o homem no sentido genérico da palavra. Tá? É o homem no sentido genérico como espécie humana. Tá? Cuidado, preste atenção, hein? Vai lá para entender agora. E o nome que Adão pôs a cada animal é o seu verdadeiro nome. Ele o chamou pelo nome que lhe era próprio, assim as aves do céu como os animais da terra. Mas não se achava ajudante para Adão que fosse semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão. Só um minutinho, tá? Antes disso, né? Tá? Então, não havia nenhum animal que fosse semelhante a ele. Então, o homem, porque tem um status especial, o homem é capaz, o homem ainda não é capaz de valorar nada, porque não houve pecado original ainda. Ele continua sendo aquele ser criado em homem macho e fêmea, criado do mesmo jeito por Deus, não é isso? E que tem um status especial, porque a ele foi dado, além de ser mais semelhança, foi dado um sopro divino que esse homem tem. Só esse homem tem. Agora vamos ver como é que cria a Eva. Vamos lá. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão. E quando ele estava dormindo, tirou Deus uma das suas costelas e pôs carne em seu lugar. A primeira coisa estranha aqui é que isso tenha acontecido enquanto Adão dormia. E se Adão dormia, estava inconsciente, né? Não é esse o sentido de sono aqui? Estava inconsciente, portanto, esse ato não é um ato consciente, mas é um ato inconsciente que Adão produz. Não é um ato deliberado da mente de Adão, mas é inconsciente. Continuamos. E da costela que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, que ele lhe apresentou. Então, o que é esta mulher que você forma a partir de Adão? Quer dizer, já que Adão era aquele sujeito que tinha a capacidade do desejo, que tinha a capacidade de ter que tinha consciência dessa duplicidade, da sua condição terrestre, da sua condição espiritual. Isso que a gente está chamando de Eva não é nada mais do que um aspecto associado simbolicamente à ideia da mulher, mas é um aspecto do desejo exacerbado que é simbolicamente a parte negativa da matéria. Se a mulher representa a natureza e a matéria, ela representa isso positivamente, que são os desejos, digamos, legítimos, que se deve ter sobre a matéria, todos eles, e o desejo exacerbado, que é o desejo doentio. Do mesmo modo que o homem representa o espírito legítimo e o espírito doentio. É esses dois componentes do tempo todo. Pois isso que acontece nasce aí no homem, a ideia da Eva, é uma maneira de explicar que nasce dentro do homem o Adão, que é homem e mulher ao mesmo tempo, não no sentido de androginia, tá? Cuidado, tá? Não é homem e mulher porque é um ser andrógeno, tipo nem Mato Grosso. Entendeu? Não é nesse sentido. É homem e mulher, no sentido de que ele está composto de dois sexos, a homens e mulheres. E nesse momento, então, nasce dentro do homem uma espécie de desejo exacerbado, que é a ideia da Eva. A Eva representa isso, porque a Eva representa um aspecto feminino, sem dúvida, mas é um aspecto feminino que também está nos homens. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que não é a mulher a agente da fraqueza, ela é um aspecto feminino que não obrigatoriamente precisa existir, pode não estar presente também. Pode ser um aspecto feminino benigno, que é o desejo, digamos, legítimo, e não o desejo ilegítimo, exacerbado, que substitui a possibilidade da espiritualidade. Quer ver? Vamos continuar lendo isso aqui. Então disse Adão: eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Quem está falando isso é Adão, não é Deus. Tá? Adão que está dizendo que aquilo que tem ali é o osso do osso, a carne da carne. Ou seja, é alguma coisa profundamente imanente à sua própria natureza. Então, o componente Eva é profundamente imanente na natureza de Adão. Essa se chamará virago, porque de varão foi tomada. A expressão virago, modernamente, é muito ruim, né? Porque virago
é o nome que se dá para uma mulher masculinizada, assim, uma caminhoneira. Entendeu? Mas isso aqui é sentido de virado, né? Tanto é que tem motocicleta chamada virada, né? E que é uma motocicleta violenta, assim, então, né? Então, mas virado é no sentido, a tradução aqui é no sentido de que a palavra mulher em Eva, né? Mulher em hebraico, homem é Ish e mulher é Ishá. Quer dizer, o nome da mulher veio do nome do homem. É por isso que ele está dizendo isso aqui. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa mesma carne. E o que é que o homem está deixando? Quem é o pai do homem? O espírito. E qual é a mãe do homem? É o desejo material legítimo. E aí o homem se unirá a essa ideia do desejo exacerbado, e é isso que conduzirá ao pecado original. Porque esse pai e mãe aqui não são o pai e mãe material biológico, mas são o pai e mãe simbólico. E é isso que acontece quando, então, nasce dentro do homem o desejo exacerbado, que é a cobiça do lugar de Deus, a vontade de produzir todos os desejos terrestres que estão irrealizáveis, porque não é possível resolver todos os desejos terrestres. E como é que se diz? Está se desenvolvendo aqui a potência do pecado original, compreendendo? A potência do pecado original se desenvolve na medida em que dentro do ser humano nasce o desejo ilimitado, que não é a Eva como indivíduo separado. A Eva é apenas um aspecto da psicologia humana, que é o aspecto de submeter a sua vida aos seus desejos na matéria, embora eles sejam completamente irrealizáveis. Eva deixa de ser a primeira mulher, ela não é a mais, mas para ser aquele pedaço que há em todo ser humano, que representa, que tem uma natureza feminina simbolicamente, que é a tendência a ter todos os desejos do mundo sobre as coisas da matéria, e a submeter a vida a esses desejos é igual a fazer uma redução ontológica da existência humana. Pois não, Gabriel? Eu lembro agora só a Montanha Mágica, quando ele está ali lendo o livro de. Eu não lembro se era de biologia que estava tentando explicar a noção do átomo, da matéria, que faz essa comparação com o pecado original. E é uma cena um trecho muito bonito do livro. Eu não me lembro agora exatamente. Simplesmente não me lembro. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo para vocês que a Eva não é a primeira mulher. A primeira mulher já existia nessa altura. A Eva é um aspecto da natureza humana, da psicologia humana, que está subordinado aos desejos da matéria. E que é justamente aquilo que impede que haja a realização ontológica humana, cujo resultado, portanto, é a expulsão do paraíso. Mas vamos ver para onde é que vai isso, quer ver? Preste atenção. Vamos lá. Ora, Adão e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque ainda não tinham cometido o pecado original, quer dizer, ainda não tinham exercido o ato que estava presente nessa potência. Quer dizer, apenas havia a potência e não o ato. Então, a potência não envergonha ninguém, né? É isso? Então, o sujeito que sonha em, sair com a Dercy Gonçalves não fica envergonhado muitas vezes, entendeu? Porque a potência não envergonha ninguém, mas o ato envergonha. É por isso que eles não se chateavam de estar nus. É isso? Muito bem. Então, continuamos agora. Aqui. Tentação e queda. É de saber que a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra, que Deus tinha feito. E ela disse à mulher: por que vos mandou Deus que não comesseis do fruto de todas as árvores do paraíso? Olha, antes de a gente virar a página aqui, o que a serpente representa, né? Simbolicamente? A serpente, ela tem uma mordida fatal. A serpente tem uma mordida fatal. Mas ela é fatal para quê? Para a alma. Ela pode ser fatal para o corpo também, mas ela é, nesse caso aqui, simbolicamente, fatal para a alma. Por quê? Porque a serpente significa a vaidade e a soberba. E é isso que, essencialmente, passa pela cabeça do homem. Adão é o homem, genericamente, homem e mulher, entendeu? Adão é igual à espécie humana. É isso que tem, né? Espécie humana, isso que é Adão, espécie humana. Não é apenas um homem do sexo masculino. Tirem da cabeça essa ideia, senão vocês não entendem simbolicamente esse negócio aqui.
Então, Adão é a espécie humana. E a espécie humana chamada Adão agora é tentada pela serpente. Olha, a serpente está onde? Está dentro do próprio ser humano. A serpente é um estado da alma, é uma maneira da alma se manifestar. E o que a serpente representa? A serpente representa a tentação da soberba e da vaidade. A vaidade é um tipo de soberba. No sistema grego, no sistema grego helênico, né, quem é que representa a serpente? É a Medusa. A Medusa é o equivalente grego à serpente cristã. A Medusa também tem as cabeças feitas de cobras, né? E a serpente tem uma característica além dessa, sempre procurando as simbologias. Uma característica que associa a essa, que a serpente tem a língua bifurcada. Portanto, a serpente ela é um símbolo da consciência moral. Porque a consciência moral é necessariamente uma espécie de bifurcação da vontade. Eu faço ou não faço. Isso é consciência moral. Consciência moral é uma sensação que você tem que você precisa escolher entre duas coisas. Olha, qual é a história da bifurcação da vontade? A história da bifurcação da vontade é basicamente a escolha entre matar o corpo e matar a alma. Não tem outra. Então, quando você faz uma coisa má, porque você estava querendo mais dinheiro, você matou a alma e ficou com o corpo. Quando você assassina alguém, faz uma coisa má, porque você queria resolver uma vaidade pessoal, você lembra do Édipo? E qual era o problema do Édipo? O problema do Édipo é que ele tinha ídolos, porque ele mata o pai por causa de um acidente de trânsito. Ou um acidente de trânsito, ele mata o pai. Quer dizer, era uma boa razão para ele matar não só o pai, mas como 5 pessoas que ele matou no mesmo dia. Quer dizer, o que mata Édipo, e a razão pela qual ele é condenado, depois ele toma consciência e se arrepende, é que Édipo era um sujeito cheio de ídolos, por isso que ele chama Édipo, porque Édipo é pé inchado. Olha, o que é o pé? O pé é o modo por qual você anda pela vida. Então, o que é pé inchado? É o sujeito que anda pela vida cheio de ídolos, cheio de vaidade, cheio de gás humano, e que não consegue colocar-se na posição de criatura. Esse é o problema do Édipo. É por isso que ele acaba cumprindo a profecia do oráculo. Pois o problema central aqui é vencer a vaidade humana. Pois o problema central do ser humano agora é que ele, uma vez que tem essa potência de se tornar parecido com Deus, emular Deus de alguma maneira, ele precisa descobrir que ele não é Deus, que ele é criatura. Ele não pode perder jamais essa possibilidade. Portanto, o problema que Adão tem que resolver, que o ser humano tem que resolver, porque Adão não é apenas o homem do casal, Adão é o ser humano inteiro, é o problema da híbris, que um judeu não fala assim, né? Híbris. Fala os gregos. Mas um judeu fala em vaidade. A expressão judaica mais próxima é vaidade. É esse o problema que Adão vai ser testado. É na vaidade que Adão vai ser testado agora. O ser humano será testado agora na vaidade. Vamos ver. Respondeu-lhe a mulher: nós comemos dos frutos das árvores que há no paraíso, mas o fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos, nem a tocássemos, sob pena de morrermos. Olha, o que é o morrer? É você abandonar o caminho evolutivo. O caminho evolutivo de baixo para cima, que é o caminho versus o espírito, e ao fazer ou abandonar esse caminho evolutivo, por que você abandonou o caminho evolutivo? Porque você tenta realizar um desejo ilegítimo e irrealizável. É por isso que você abandona o caminho evolutivo. Quer dizer, em vez de você subir e ir para o superconsciente, você afunda cada vez mais a matéria, você vai acabar onde? No subconsciente, na esferoata de lixo psíquica. Né? Olhando assim, do ponto de vista psicanalítico, numa lata de lixo psíquico. Ou seja, o que Deus agora providencia é um teste para saber se o ser humano é capaz ou não de entender a sua santidade intrínseca, a sua santidade imanente e recusar a vaidade, que é o que a serpente representa. Você está entendendo essa história? Né? Esse é o sentido dessas coisas todas. Nós temos que destituir a Eva de primeira mulher. Senão a gente não entende nada. Compreenderam? Mesmo porque nós sabemos que já tive uma primeira mulher antes, chame Lilith ou não, tanto faz, mas já existia mulher antes da Eva. E não foi eu que inventei isso, eu não li isso na coluna social do céu. Eu estou lendo aqui com vocês o texto da Bíblia, que não há nenhuma divergência nesse ponto.
É isso? Muito bem, continuando. Mas a serpente disse à mulher: bem podeis estar seguros que não haveis de morrer, porque Deus sabe que tanto que vós comerdes desse fruto, se abrirão vossos olhos, e vós sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Quem é que inventa essa desculpa? É a própria mente humana. A mente humana é que se auto-justifica da maneira mais picareta que você puder imaginar. Entendeu? A mente humana é que arruma qualquer desculpa para qualquer ato. Por isso que a palavra mentira vem da palavra mente. A mentira vem da palavra mente, porque você encontra desculpa para fazer qualquer coisa. E é isso que o Adão aqui, insistindo que Adão não é mais um homem, mas Adão é o ser humano conjunto, ele encontrará qualquer boa razão de justificar a sua vaidade. E que é o que ele fará comendo o fruto, quer dizer, rompendo com aquele acordo que ele havia feito com Deus. Diga. O Olavo, em certo momento, no curso, ele fala a respeito do nosso juiz interior, do antagonista. Não sei se você recorda alguma coisa a respeito, não sei se a Eva poderia ser esse antagonista. Não, a Eva é um aspecto decaído da natureza humana, porque a mulher tem o componente positivo e o componente negativo. O homem tem o componente positivo e o negativo. O que o homem representa? O espírito. O que a mulher representa? A natureza, a matéria. São as duas representações. Tá? Então, o homem é o sol, a mulher é a lua. A mulher não tem luz própria e o sol é que ilumina a lua. Essas são as representações simbólicas dos dois sexos. Olha, me acredite, isso não é nem um pouco cultural, isso é mais ou menos assim mesmo. É da natureza das coisas. Muito bem. Então, o que a Eva representa? Representa o sentido feminino decadente, que é a exaltação do desejo. Não é isso? A exaltação do desejo. Enquanto há, no entanto, um componente feminino, que é o desejo da natureza, completamente legítimo, que é o desejo que todo mundo tem de ter uma vida de sobreviver, de poder cuidar dos seus próprios filhos, ter uma retribuição pelo seu esforço. É legítimo, não tem nada demais. Não tem nada demais você ter prazeres da carne, você se divertir com comida, se divertir com aquilo. O problema todo está quando a existência humana passa a ser uma procura indiscriminada e insaciável de satisfazer os desejos, que é isso que representa ela. É isso que nasceu dentro do ser humano. E, por outro lado, o espírito, que é o homem, representa também uma parte positiva e uma parte negativa. Também tem os seus componentes positivos e negativos. Então, o que acontece aí é que, do mesmo modo, presta atenção nisso agora, hein? Do mesmo modo que quando você tem um problema físico qualquer, aparece uma dor em algum lugar para te avisar disso, tá? Percebendo? Quando você tem um problema espiritual de estruturação da sua vida, aparece uma culpa em algum lugar para te lembrar disso. Portanto, não há meio nenhum de se poder viver sem culpa. Essa ideia moderna, que a gente pode ficar à vontade, que não tem problema nada, não há pecado lá debaixo do Equador, é um troço de uma primariedade ontológica tão grande, só na cabeça do brasileiro é capaz de inventar um troço dele. Quer dizer, imaginar assim que o carnaval não acaba nunca mais, né? O carnaval é teoricamente, historicamente, 4 dias sem culpa. Dá para fazer tudo o que você quiser, mas, por exemplo, no Império Romano tinha até esse sistema. Durante os dias de carnaval, tem uma invenção romana, os empregados podiam mandar os patrões, com a condição de que fossem mortos na quarta-feira de cinza. Quer dizer, o que isso representa a culpa? A culpa representa um aviso da sua vida de que você está errando em alguma coisa na fórmula ideal. Não é? Portanto, a culpa tem o mesmo papel que a dor tem para a perturbação física, a perturbação moral. Ela é uma coisa que vem de um tribunal interno. A culpa é o veredito de um tribunal interno. Tá? Você está dizendo? A culpa é o veredito de um tribunal interno que todo mundo tem e sem o qual nenhuma lei externa funcionaria. Porque as leis externas, mesmo que elas variem de tempo em tempo, de sociedade para sociedade, elas só funcionam de alguma maneira porque elas apenas confirmam as sentenças de primeira instância, que são as sentenças do seu tribunal interno. Mas por quê? Assim, pode ser que se nós pensarmos uma possibilidade de substituir a culpa pela perspectiva
gente deve assumir a responsabilidade pelas escolhas. Portanto, não colocar que seja peso demais, né? E assumir a responsabilidade pelas escolhas. É que a culpa funciona daquele jeito mais maravilhoso que a teogonia nos ensinou, que a culpa tem sempre dois caminhos. Bifurca-se a culpa em as fúrias e as eríneas, né? E as fúrias ou eríneas, né? E as eumênides, porque a culpa é gerada na teogonia pelas gotas de sangue do ferimento de Urano que caem sobre a Terra. Então, quando o Cronos mata o pai, sente culpa. Então, esta culpa é formada aí, nesse momento. E esta culpa, então, cria aquilo que os gregos chamavam de eríneas e que os romanos chamam de fúrias, que são 3 mulheres que lembram de tudo aquilo que você fez de errado, moram no inferno, não aceitam nenhuma autoridade que não seja de Cronos para trás, porque elas são anteriores aos olímpicos, por exemplo. Elas não aceitam a autoridade de Zeus, porque elas só aceitam a autoridade dos titãs para trás, mas não de Zeus não, porque elas são mais velhas que os olímpicos. Né? Deus não existia quando as fúrias foram inventadas. E essas fúrias passam o dia inteiro, passam lá no inferno, a sua vida inteira, lembrando os intelectuais, né? Tudo que eles fizeram de errado. O tempo todo, sem perder nenhum detalhe e nenhuma particularidade dos crimes que eles cometeram. Como vocês podem ver, tinha que ser mulher para exercer essa função. Não poderia ser homem de jeito nenhum, está muito adequado. Tá? E essas criaturas chamam-se eríneas. E os romanos nós chamamos de fúria. A mais famosa delas é Megera. Megera é uma dessas. Mas os gregos dizem assim, olha, porque quando Édipo, depois que Édipo se cega a si próprio, aceitando a responsabilidade dos seus atos, né? Tudo bem, sua tese. Ele, guiado pela sua filha Antígona, o que a Antígona representa? A Antígona representa o princípio feminino de pureza, né? Quer dizer, ela representa o casamento do céu e da terra. É o Édipo agora com o pé desinchado, consciente da sua humildade, da sua precariedade, que casa com o céu. O céu aqui é a Antígona. E ele é a terra, mas é a terra que percebeu e tomou consciência dos seus males. E a Antígona, então, ela que conduz porque ele é cego. Então, ela conduz o pai para onde? Conduz o pai para o santuário das Eumênides, que são as eríneas positivas, porque a culpa pode virar erínea, aí ela vira remorso, que é aquela culpa que nunca larga, que é um sofrimento permanente e contínuo. O sofrimento moral é isso? É o quê? O sofrimento moral? O sofrimento moral é a dúvida sobre o que faz e o que não faz. O sofrimento moral não é isso. O sofrimento moral é especialmente aquela dor que você tem na hora que você tem que decidir. Por exemplo, eu tenho, lá na empresa do trabalho, eu descobri que um amigo meu, que aliás padrinho dos meus filhos, vou dar um exemplo, né? Realizou um roubo na empresa. Denuncio ou não denuncio? Esta dúvida, esta bifurcação da vontade, é o que estabelece o sofrimento moral. Agora, o que acontece aí não é isso. Quer dizer, depois que você cometeu um ato mau, você tem culpa. E essa culpa pode ser transformada em erínea, então ela chama-se remorso, e remorso vem de remoer, remorso, remoer, ou então ela transforma em arrependimento. Essa é todo o sentido da confissão cristã, porque a confissão cristã é baseada nessa ideia, de que ao você contar os pecados aí para alguém que está espiritualmente superior a você, e se arrepender deles, essa pessoa pode te inocentar, quer dizer, ela não te inocenta, ela te perdoa. E você então não precisa mais carregar aquele piano pela vida fora. O sentido da confissão cristã é esse. Então o problema todo está em não cair na mão das eríneas, mas cair na mão das eumênides, que são as mesmas criaturas com focos diferentes. As eríneas são o foco do remorso e as eumênides são o foco do arrependimento. O arrependimento torna a vida viável. Que é isso que você está dizendo, em outras palavras, você tem razão. Está claro isso, pessoal? Quer dizer, a culpa aqui está usada como a culpa é sempre uma manifestação do espírito e que alguma coisa está errada na sua vida. Você rever o que você fez. Ela funciona para o espírito do mesmo modo que a dor funciona para o corpo.
E não adianta você aparecer com a ideia de que dá para viver sem culpa, porque isso não dá. Não é uma vida humana. Os animais, eles se culpam. Os animais, o cachorro, por exemplo, o seu cachorro, quando foge de casa e briga com ele não fica com aquele jeito acabrunhado porque ele tem culpa. Ele acha que você não ama mais. Entendeu? O que ele acha, ele vê em você uma hostilidade. Mas ele não raciocina assim, puxa, eu não devia ter saído daquela cachorrinha. Ela era realmente era um pedaço de cachorro. Eu não pude evitar, entendeu? Estava meio aberto o portão, mas eu não devia ter feito. Isso o cachorro não faz, entendeu? Ele não tem a menor ideia de ter feito alguma coisa errada, porque os animais não têm consciência moral. Os animais têm uma visão de fazer o que são programados para fazer. Então, na África, quando um leão mata os filhotinhos de uma leoa, porque ele quer que ela volte por si, ele não faz isso com nenhum problema moral. Ele simplesmente mata e pronto, acabou. Ele não tem preocupação moral com isso. Não é isso? Você não tem sofrimento nenhum por causa disso. Claro, se você atropelar um cachorro ali sem ter feito nada de propósito, tentando evitar e mesmo assim atropelar, não vai ficar um tempo muito mal, nós temos sentimento moral, mas os cachorros não têm. Nós temos sofrimento, eles não têm. Então, essa que é a questão fundamental aqui. Não há vida humana sem culpa. Mas, um exemplo, por exemplo, o Merson, naquele romance dos estrangeiros, tem um camarada que age como um sociopata. Ele não tem sentimento moral nenhum. Ele não tem consciência moral. Porque o problema da consciência moral é assim: como é horroroso o sofrimento moral derivado da bifurcação da vontade, então você fica arrumando jeitos de não sofrer isso tudo. Como é que você faz para não sofrer? Bom, há 3 metodologias básicas. A primeira é a do Raskolnikov, do crime e castigo. Você cria a tese de que os sistemas morais que servem para os outros, para você não servem, porque você é como Napoleão, sujeito especial. Entendeu? Como Napoleão matou um monte de gente, mesmo assim tem aquele túmulo lá no Rizambali, que é uma maravilha. Nenhum rei da França tem aquele túmulo. O Napoleão é, indiscutivelmente, o mais importante personagem da história da França de todos os tempos. E, no entanto, o Napoleão matou milhares de pessoas. Então, o Raskolnikov disse: não, mas eu não tenho que sofrer, não, porque eu de fato matei uns 4, 5, mas o Napoleão matou milhões e qual é o problema? Aristóteles dizia que esse é o pior tipo de desviado moralmente, porque o sujeito não tem capacidade de sentir arrependimento, significa que ele está perdido. O segundo jeito pelo qual você tenta impedir o sofrimento moral é quando você diz assim: não, mas não fui eu que fiz isso. Entendeu? É o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Entendeu? O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde é isso. Quer dizer, quem é que vai cair na gandaia de madrugada faz misérias? Não é o Dr. Jekyll, é o Mr. Hyde. Então, ele não acha que é ele que é o responsável, porque ele atribui os maus atos a um duplo seu, sobre o qual ele não tem responsabilidade moral nenhuma. Entendeu? É o Mr. Jekyll e o... É o negócio do Second Life. Tá? Esse negócio de Second Life. A terceira alternativa para você tentar impedir o sofrimento moral é você fazer como faz o Merson. Diz assim: não, olha, na verdade, não tem problema moral. Esse negócio de problema moral é um negócio que cria a sociedade aqui. Então, sistemas morais, regras morais, são todas externas à minha pessoa. É isso que o Merson pensa. Mas ele virou isso ou ele foi uma opção dele? Isso não entendo. No livro? Nós não sabemos porque o livro começa com ele dizendo assim: hoje eu vi, minha mãe é morta. Hoje morreu a minha mãe. Ele vai lá no enterro e não tem uma lágrima, não tem incomodadíssimo, tem que se incomodar com isso. Ele não tem se ignorado desde o início. Mas não sei se o meio transformou ele naquilo ou se... mas nós nunca saberemos. Mas a verdade é que o Merson do Camus é o homem do século XX que não se importa. É o Jean-Paul Sartre. Tá? Cada vez mais o Camus foi, às vezes, escrevendo melhor o Jean-Paul Sartre. Quando o Jean-Paul Sartre descobriu que estava sendo escrito por Camus, ele brigou com o Camus. Falar nisso é apenas uma pausa para a propaganda. Quem souber ler aí um francesinho mais ou menos, começa agora, daqui a uns dias, na Aliança Francesa, um grupo de leitura que se lê o livro em francês, porque não tem tradução. E a gente lê o livro em francês, que debate em português do livro O de Pouvoir, o do Poder, do Bertrand Duquesne, um dos melhores livros
que explicam o século XX e o modo como o poder só cresce no mundo. Já escrito. Quem quiser participar dessa experiência única, é um grupo que se reúne terça-feira à noite, quinzenalmente, na Biblioteca da Aliança Francesa, e são pouquíssimas vagas, assim, é bem pequeno o lugar. Mas tem que saber ler um francesinho mais ou menos para acompanhar. Agora o debate é em português. Quem quiser ler e debater em francês, vai ter também o livro do Baudelaire, do Leon Demarre, As Suas do Mal, será lido em francês e debatido em francês por o professor Luiz Heitor, que é o professor da Aliança Francesa. E também, se tiver quórum, haverá o livro O Homem Revoltado, do Albert Camus, aí lido em português e debatido em português. E isso são os 3 planos aí, só para vocês saberem que, se alguém tiver... Eu sugiro o Bertrand Juvenel, porque é a chance única de entender esse livro, que é um livro maravilhoso, magnífico, não tem jeito de ler, não sei francês. Então, é uma maneira boa de analisar. Mas, enfim, quer dizer, não dá para a gente conceber o ser humano sem sofrimento moral, vocês compreendem isso? Por mais que seja uma meta do mundo moderno, viver sem culpa. Como viver sem culpa é absolutamente impossível, porque significa rebaixar-se a um nível ontológico inferior ao humano. Quer dizer, significa viver como um animalzinho vive. É abdicar da condição humana. É perder a sua parte humana. Isso é transformar-se lá naquele inseto que se transforma o Gregor Samsa, no livro A Metamorfose de Franz Kafka. Então, é esse o problema que o homem está gerando aqui. Quer dizer, Adão é o homem no sentido genérico, homem e mulher. E ele tem um componente que é a exaltação do desejo, que é que se representa simbolicamente pela palavra de Eva. E essa exaltação do desejo é que o levará para a desgraça na confrontação com o desafio sobre comer ou não comer a árvore da ciência do bem e do mal. Reparem como isso vai acontecer. Vamos lá, filha, por favor. A mulher, pois, vendo que o fruto daquela árvore... Desculpe, qual é o versículo? 6. A mulher, pois, vendo que o fruto daquela árvore era bom para se comer, e era formoso e agradável à vista, tomou dele e comeu, e deu a seu marido, que comeu do mesmo fruto como ela. Portanto, é o ser humano quem comeu. Quer dizer, a vaidade que, achando gostoso aquilo, achou que era legítimo comer aquilo que era bom, mesmo que era bom. No mesmo ponto se lhes abriram os olhos, e ambos conheceram que estavam nus. E tendo cozido umas com outras, umas folhas de figueira, fizeram delas umas cintas. Uma folha de figueira, a figueira representa para o mundo antigo, para o mundo romano, judaico, a mesma coisa que representa a maçã no mundo moderno. Quer dizer, a figueira tem um sentido assim de tentação do desejo. E o que significa fazer com folhas de figueira a cobertura da genitália? Significa que o arrependimento e a culpa de ter sido pego, né? Perceber-se nu é perceber o pecado que cometeu, perceber a culpa. Quer dizer, o que é que faz a culpa como primeiro atividade? Cobre, recusa-se, né? faz a contenção da capacidade de agir, que é o que você faz cobrindo a genitália, que afinal de contas é o modo pelo qual nós agimos, né? para nos multiplicarmos, né? Sobretudo a genitália masculina tem um aspecto fálico, um aspecto de ação sobre o mundo. Então você cobre com uma folha de figueira isso porque, de alguma maneira, é o reconhecimento do fracasso que nós fizemos naquele momento ao termos comido aquela árvore, ou seja, do ferimento profundo que nós fizemos na alma ao casarmos com o mundo da matéria, que é o prazer de comer aquele fruto. Não quer dizer que a ciência do bem e do mal seja sempre ruim, não. Mas o texto da desobediência porque essa sim é soberba. É a soberba da desobediência que está sendo punida. Mas vamos ver para onde é que vai isso. Representa a figueira mesmo? A figueira, o figo, representa uma fruta parecida com o que a maçã representa. A maçã não é assim um negócio que os donos de motel põem para fazer a decoração do quarto? Então. Entendeu? Tem até motel chamado assim, né? Então o negócio de maçã virou o símbolo de sexo, né? Então a figueira representa o quê? Também, eu fui no dicionário de simbologia para descobrir isso. A figueira representa no mundo antigo o mesmo sentido que tem a maçã no mundo moderno. É um fruto que representa o desejo. Tá? O desejo carnal, digamos assim.
Então, cobrir com uma folha de figueira o sexo, que é o que eles fizeram, né, com a tal da cinta, é uma maneira de reconhecer, de autopunição, como refrear a sua potência de ação, já que a sua potência de ação estava comprometida por uma espécie de domínio da matéria sobre o espírito. Tá? Que é o que está acontecendo aqui, né? Isso chama-se queda. Queda o que quer? É cair do espírito alto para a matéria embaixo. A matéria está embaixo, o espírito está em cima. Queda é simplesmente cair lá, despencar daquelas alturas. É isso. Tá? Continuando. E Adão e sua mulher, como tivessem ouvido a voz do Senhor Deus, que andava pelo paraíso, ao tempo que se levantava em viração depois do meio-dia, se esconderam da face do Senhor Deus entre as árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão e lhe disse: Onde estás? Respondeu-lhe Adão: Como ouvi a tua voz no paraíso e estava nu, tive medo e escondi-me. Disse-lhe Deus. Culpa, né? Disse-lhe Deus: De onde soubesse tu que estavas nu, senão porque comesse o fruto da árvore do que tinha ordenado que não comesses? Porque o fruto da árvore é que dá a consciência do bem e do mal. Portanto, só se sabe que ele fez mal, ou seja, ele só percebe que ele está nu porque ele percebeu que fez uma coisa má. Mas só poderia ter consciência disso se ele tivesse comido o fruto da árvore. Ou seja, o que é o que de fato aconteceu. Deus sabia, então, claro, Deus sabia antes. Tá? Que ele tinha feito isso, mas o obriga a confessar, para ver se ele consegue conduzir, ele consegue, o que ele faz com essa culpa, né? Vamos ver. Respondeu Adão: A mulher que tu me deste por companheira deu-me desse fruto e eu comi dele. Está vendo? É a maneira de botar a culpa nos outros. Está vendo que é botar a culpa nos outros? Isso? Não fui eu, foi o diabo que fez. Compreendeu que o Deus, ele reage à provocação de Deus da pior maneira possível, quer dizer, negando a consciência, a responsabilidade pela culpa, coisa que Édipo não faz, porque, embora Édipo não tenha sabido, não soubesse que era o pai e a mãe, ele assumiu a responsabilidade total pelo ato de cegar os olhos. E é por isso que Édipo vai para o céu. Deus o leva direto para o céu, Édipo não vai para o Hades. Mas esse aqui, o Adão não, o ser humano então, ao ser cobrado da sua responsabilidade, a primeira coisa que ele faz é botar a culpa nos outros. Está aqui, Adão colocando culpa na Eva, que não é uma mulher, entendeu? A Eva não é uma mulher independente de Adão. E o Senhor Deus disse para a mulher: Por que fizeste tu isto? Respondeu ela: A serpente me enganou e eu comi. Então, o que a Eva é? A Eva é equivalente simbolicamente equivalente ao que é a Pandora para os gregos. O que é a Pandora? A Pandora é aquela fulana que vem pro... Veja só como as coisas combinam, hein? Olha só. Como é que é a história da Pandora? O Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu. E esse irmão do Epimeteu, diferentemente do Prometeu, é um desviolado. Porque o Prometeu é aquele sujeito que tem a capacidade de prever, e o Epimeteu, ele é aquele sujeito que primeiro faz coisa, depois pensa sobre o que fez. Na verdade, o Prometeu e o Epimeteu são a mesma pessoa. Entendeu? É a mesma coisa, só que o Prometeu é o sujeito com a capacidade intelectual de julgar os seus fatos futuros, a consequência, e o Epimeteu não é. Então o Epimeteu foi encarregado por Zeus de distribuir as habilidades dos bichos. E deu lá para o tigre velocidade, deu para a cobra o veneno, deu para as formigas a pequenez, né, capaz de se esconder, e quando distribuiu tudo, não viu que não tinha sobrado nada para os seres humanos. Aí o Prometeu, para compensar isso, vai lá e rouba o fogo do Hefesto, o Hefesto acho que é primo dele. O Hefesto é primo dele, porque Hefesto é filho de Hera. Hera é tia dele, isso, o Hefesto é primo de Prometeu. Não é que faça muito sentido, entendeu? Ficar preocupado com essas relações de parentesco, né? Apenas para dar um tom assim de coluna social à nossa história. E aí o Prometeu vai lá e rouba de Hefesto o fogo sagrado da inteligência e entrega para os homens. Aí Deus, quando fica sabendo disso, fica furioso e amarra Prometeu lá naquela pedra, né, no Cáucaso, onde ele ficaria preso até o fim dos tempos, e para poder compensar o fato que agora nós éramos espertos, ela manda a Pandora como uma primeira mulher. A Pandora é a primeira mulher, que não tinha mulher ainda.
Mas, do mesmo modo que está aqui na Bíblia, a Pandora não é uma mulher em si, mas ela é um aspecto da existência humana que é simbolizado por uma figura feminina. E a Pandora traz como dote uma caixa onde estão todos os problemas do mundo, todas as preocupações e desastres. E essa Pandora, então, o Prometeu, que nunca pensa no que faz, primeiro o Prometeu tinha feito a ele, Prometeu, que jamais estaria presente do céu. Começou aí o esquecimento, depois abriu a caixa e soltaram todos os males do mundo. E agora os homens, embora inteligentes, terão que passar a vida, então, lutando para resolver os males do mundo. E essa é a história de Pandora, que é exatamente igual à história de Eva. Não tem nenhuma diferença, compreendendo? Que é um aspecto da vida humana que é capaz de produzir um enlouquecimento pelo desejo. O desejos irrealizáveis e mais absurdos que você possa imaginar passam a ser o objeto da vida humana. E é isso que mata a alma. No fundo, a história da teogonia e do Gênesis estão muito parecidas. Vou pensar bem. Continuamos, sim. Condenação, promessa do Redentor. E o Senhor Deus disse a serpente: pois que tu assim o fizeste, tu és maldito entre todos os animais e bestas da terra. Tu andarás de rojo sobre o teu ventre, e comerás terra todos os dias da tua vida. Porque a serpente é a vaidade e a soberba. Ora, qual é o castigo que você dá à soberba? Jogá-la no chão e torná-la rastejante durante o resto da vida. Quer dizer, a soberba passa a ser punida com um exercício de humildade permanente, que é isso que representa a serpente. Eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a dela. Está vendo? Ele não está falando mais de Eva. Entenderam aí? Que ele porá uma inimizade entre a serpente e a mulher. Aí ele já não está mais falando de Eva, está falando da mulher propriamente dita, no sentido do que ela representa de natureza legítima e pura e inocente. É nesta mulher que ele porá a inimizade, quer dizer, no aspecto positivo da mulher, que não é mais a Eva. Essa mulher a quem o Deus colocará a inimizade, tornará inimiga da serpente, é o quê? A mulher nos seus aspectos angelicais, nos seus aspectos puros e elevados, que é o pedaço positivo da mulher, simbolicamente representado. E não é Eva. Por isso é que não dá para entender como Eva isso. De fato, não está escrito Eva aí. Se você pensar bem, de fato, não está mesmo. Olha só como é que continua isso. Ela te pisará a cabeça e tu procurarás mordê-la no calcanhar. Pois isso não é Nossa Senhora? Não é Nossa Senhora que faz isso. Porque a mulher, então, porque representa o desejo legítimo, ela irá apertar a cabeça do desejo ilegítimo, da vaidade, e este ato é que mantém a vaidade controlada. E aí, então, você tem a definição ontológica da mulher nesse ponto. Dessa mulher que ele está falando, não é Eva, mas é a mulher no seu aspecto, digamos, simbólico, arquetípico, positivo, que é aquilo que representa a parte boa da materialidade, ou seja, a parte boa da mãe natureza, da capacidade de gerar a vida, etc. Disse também a mulher: eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos. Tu parirás teus filhos em dor, e estarás debaixo do poder do teu marido, e ele te dominará. Mas por que a mulher vai ser dominada pelo marido? Aqui não é Eva também. Por quê? Porque o espírito tem que dominar a matéria, poxa. É só por isso. Quer dizer, o princípio que a mulher representa da matéria tem que ser dominado pelo espírito. Mas em que sentido? Ele tem que ser subordinado, porque se você não subordina, acontece o que aconteceu exatamente em 5 minutos antes. Ou seja, o que Deus aqui faz é a descrição das regras pelas quais o mundo devia funcionar. Então, o que significa que ele diz assim, mulher, eu multiplicarei os trabalhos dos teus partos? Porque a terra que ela representa, irá sempre ter filhos com dor. Todo prazer terrestre implicará em alguma dificuldade. Tu parirás seus filhos em dor. Todos os filhos do prazer terrestre, todos os filhos da terra, serão sempre dolorosos. Custarão alguma coisa, serão sempre passíveis de inveja. O sujeito passa a vida inteira para comprar um carro, roubam ali na esquina. Todos os frutos dos prazeres, todos os frutos dos prazeres terrestres serão sempre dolorosos e nunca serão práticos. É isso que significa esse negócio.
E a mulher representa isso mesmo. Ela é dominada pelo marido, não porque a mulher seja inferior, mas é porque, simbolicamente, é a matéria subordinada ao espírito. Então, não é a mulher e o homem, porque na mulher e no homem, completamente, tem as duas coisas. Mas é apenas a simbologia dos dois sexos que está aqui. Não se está mais falando de ela, nessa altura do campeonato. Se a gente não consegue entender isso, separar, a gente não entende a história, hein, pessoal? Se eu falar com uma pessoa aqui, para isso aqui, a história não faz muito sentido. Você não faz umas correções aqui de plano, aqui de compreensão. Continuamos, vamos lá. Adão, porém, disse: pois que tu deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste do fruto da árvore, e que eu te tinha ordenado que não comesses. A terra será maldita por causa da tua obra. Tu tirarás dela o teu sustento à força de trabalho. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu terás por sustento as ervas da terra. Tu comerás o teu pão no suor do teu rosto, até que te tornes na terra, e que foi formado. Porque tu és pó, e em pó te has de tornar. Porque Adão, ao ter feito a escolha da terra, perdeu a forma divina. Então agora ele irá existir dentro das constituições da materialidade, que é está descrito. Então o ser humano irá existir materialmente dentro das condições da materialidade, porque perdeu a forma divina ao ter feito a escolha que fez. Ou seja, nesse momento está claramente estabelecida a existência de um Deus juiz e não mais um Deus criador. Deus perdeu aquela sua conotação de criação e agora é um Deus juiz na plenitude total da palavra, estabelecendo então o destino que o homem terá a partir dos acontecimentos que existiram. E Adão pôs a sua mulher em nome de Eva, por causa de que ela vive ser a mãe de todos os Deus. E Eva significa desejo. E o desejo passa a ser a mãe da humanidade. E o problema da humanidade, então, passa a ser entender o que faz com isso. E o desejo fundamentalmente descrito aqui, nesses 3 primeiros capítulos, que estabelecem toda a estruturação do pensamento judaico, nesses 3 capítulos que nós vemos aqui com pormenores, está estruturada completamente a concepção existencial, ou seja, a concepção cosmológica judaica. O homem é um ser aí no meio entre o céu e a terra. Quer dizer, ele está entre o espírito e a matéria. E ele tem consciência disso, porque ele comeu, ele tem consciência porque ele representa simbolicamente Deus. Ele é uma espécie de modelo divino, ele foi criado em imagem e semelhança. No entanto, ao ter comido esse fruto, ou seja, ao ter experimentado os frutos da terra, e ter percebido que há muita coisa nesse mundo que podia ser mais gostosa, mais agradável, o homem cria então uma tensão interna permanente entre o desejo de atender ao céu, de subir, ou o desejo de descer para a terra. E esse é o mundo que nós vivemos, essa situação existencial que nós vivemos. Adão, simbolicamente todos os homens fizeram a escolha errada e fomos então expulsos do paraíso. A expulsão do paraíso está vivida logo em seguida. Filha, quer continuar um pouquinho? Pois não. Torá Mesma coisa. Tá. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de peles e os vestiu com ela. Ué, qual é o sentido de usar túnica de pele? É o quê? Então, fomos animalizados. Usar túnica de pele, porque ninguém disse que estava frio, né? Para esconder a mesmo, mas o sentido de usar a túnica de pele é que o homem comporta-se agora como um animal. Ele escolheu a vida material e não a vida espiritual. É por isso que nós temos que agora usar uma aparência. A nossa aparência se animalizou. Nós nos tornamos animalescos, na medida em que nós perdemos a face divina, aquela existência ontologicamente definida. E disse: eis aqui está feito Adão como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Que ironia, né? Mas agora, para que não suceda que ele lance a mão e tome do fruto da árvore da vida e coma dele e vive eternamente. Então, isso, embora a tradução seja meio esquisita, é assim: agora vamos tomar providências para que ele não possa pôr a mão na árvore da vida. Já que ele escolheu ter a ciência do bem e do mal,
E o Senhor Deus o pôs fora do paraíso para que cultivasse a terra, de que tinha sido formado. E quem cultiva a terra é o primeiro filho de Adão e Eva, que se chama Caim. Né? Caim é o primeiro filho. Esse filho de Adão e Eva não é que não seja homem e uma mulher, mas é que é o filho daquela criatura humana chamada Adão, que é homem e mulher ao mesmo tempo, com um componente de exaltação. Tanto é que toda esta linhagem de filhos de Caim está condenada à destruição pelo dilúvio. Ele não deu certo de modo nenhum. Não é isso? Não foi possível recuperar, quer dizer, aquele pecado original. Ele gerou, como consequência dele próprio, a inviabilização dessa primeira humanidade inventada por Deus. Então, quem é Caim? Caim é agricultor e não é pastor, porque justamente Deus o obrigou a ser agricultor. Vamos ver como é que continua isso. E depois que deitou fora do paraíso, pôs diante desse lugar de delícias a um querubim com uma espada cintilante e versátil, para guardar a entrada da árvore da vida. Muito bem. E aí, então, vamos para o item 4 agora. Ora, Adão conheceu a sua mulher Eva, e ela concebeu e pariu a Caim, dizendo: eu possuí um homem por graça de Deus. Eu tive, né? Eu tive um filho por graça de Deus. Depois teve Abel, irmão de Caim. Abel, porém, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Qual é a diferença dos dois? Caim é um ser móvel. Caim é um ser fixo, ele é agricultor. E o Abel é um ser móvel. Por ser um ser móvel, é um ser menos associado à terra, porque o móvel está sempre mudando de lugar. Então, o Abel representa um estado menos fixo, menos materializado do que Caim. Não é isso? É isso que o Abel representa. Ele, por ser um pastor, é um sujeito que está se movimentando. E o Caim não. Passado muito tempo, aconteceu fazer cair ao Senhor as suas ofertas dos frutos da terra. Abel também ofereceu as primícias de seu rebanho e das suas gorduras. Olhou o Senhor para Abel e para as suas ofertas. Não olhou, porém, para Caim, nem para as que ele lhe tinha oferecido. Abel dá lá uns carneirinhos e tal, e o Caim dá lá as coisas que ele plantava. Por que Deus gosta mais dos carneirinhos de Abel do que das coisas plantadas por Caim? Porque o sacrifício que Abel dá é o sacrifício do sangue. Portanto, é um sacrifício mais poderoso, mais profundo do que o sacrifício das coisas plantadas. E essa é a razão pela qual Deus prefere o sacrifício de Abel, que é um sacrifício mais denso, mais profundo do que o outro. No entanto, Caim não reconhece isso, fica furioso, porque a sua vaidade, a sua íris, novamente foi mobilizada. Não é isso que acontece com ele? Ele fica furioso porque a íris renasce, né, o desejo, a vaidade, E Caim se irou grandemente, e seu rosto pareceu descaído. E o Senhor lhe disse: por que andas tu irado? E por que traz esse rosto descaído? Porventura, se tu obrares bem, não receberás por isso galardão? E se obrares mal, não será bem depressa o pecado à tua porta? Mas a tua concupiscência estar-te-á sujeito, e tu a dominarás. Concupiscência é desejo sexual, de modo geral. Então aqui está Deus dizendo para o Caim que ele tem que controlar os seus desejos. No sentido amplo, né? A raiva e a inveja ele tem que controlar. É isso que o Éden tem que fazer, que o Hércules tem que fazer e que o Caim tem que fazer. Tem que controlar os seus desejos, porque senão ele vai à bancarrota com esses desejos assim. Porque o Caim continua sendo um sujeito, né, que não consegue compreender, que continua sendo desespiritualizado como foram seus pais. Né, pelo menos naquele momento em que houve o acontecimento do paraíso. Disse Caim a seu irmão Abel: saímos fora. Quando ambos estavam no campo, investiu Caim contra seu irmão Abel e matou-o. Inveja. A inveja é o crime fundador da humanidade. Vocês estão entendendo isso? Que a inveja é o crime fundador da humanidade? Isso aí começa a humanidade, né? Mais ou menos por aí. O que é funda? Um ato de inveja. Mas o ato de inveja não é a útil. Não é, portanto, um ato de submissão aos desejos, independentemente do que eles representam, ou seja, não é um ato de soberba humana, em última análise. Pois essa história que está contando aqui é a mesma história da teogonia, é exatamente igual. É a mesma história do Édipo Rei, é a mesma história, sempre parecida. Tá? Continuamos, vamos ver. E o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Teu irmão Abel? Ao que Caim respondeu: eu não sei. Acaso sou eu guarde, meu irmão? Disse-lhe o Senhor:
Que é o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama desde a terra até a mim. Agora, pois, serás maldito sobre a terra, que abriu a tua boca, e recebeu o sangue de teu irmão da tua mão. Quando tu o tiveres cultivado, ela te não dará os seus frutos. Tu darás vagabundo e fugitivo sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: o meu crime é muito grande para alcançar dele perdão. Tu me lanças hoje fora da terra, e eu serei obrigada a me esconder de diante da tua face, e andarei vagabundo e fugitivo na terra. O primeiro, pois, que me encontrar matar-me-á. Respondeu-lhe o Senhor: não será assim, mas todo que matar a Caim será por isso castigado 7 vezes em dobro. Depois o Senhor ensinou em Caim, para ninguém que o encontrasse o matar. E Caim, tendo se retirado de diante da face do Senhor, andou errante pela terra, ficou habitando no país que está ao nascente do Éden. Então, Deus consente de alguma maneira que a humanidade seja fundada por um crime. Porque ele protege Caim contra a morte. Então ele deixa Caim sair pelo mundo, porque não tinha outro filho, quando ela tinha sido morto. Depois ela virá um outro filho chamado Sete, de Adão e Eva. Mas por enquanto é apenas o Caim. E esse Caim sai pelo mundo, protegido pela mão de Deus, para que ele não seja hostilizado, pelo menos não seja morto. E esse Caim, então, é o fundador da humanidade a partir de um crime. Com isso, o que está dizendo aqui, que não há nenhuma característica mais extraordinária dentro da experiência humana, da psicologia humana, do que a tendência da inveja. A tendência a querer dar beijo aos seus desejos irrefreáveis, que são completamente incontroláveis. É isso que estabelece a psicologia humana em sua última estrutura, na sua última natureza. Ela está aqui na Bíblia. Continuamos, filho. E conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e pariu Enoque. E ele edificou uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque, porém, gerou a Irade. Irade gerou a Maviael. E Maviael gerou Matusael. E Matusael gerou a Lameque, o qual teve 2 mulheres, uma chamada Ada, outra Sela. Ada pariu a Jabel, que foi pai dos pastores e dos que habitam em tendas. O nome de seu irmão foi Jubal, que foi pai dos que tocam cítara e órgão. Ela também pariu a Tubal-Caim, que foi trabalhador de martelo e hábil em obras de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamou Noema. Ora, uma vez disse Lameque às suas 2 mulheres, Ada e Sela: mulheres de Lameque, escutai minha voz, ouvi o que vou dizer-vos. Eu matei um homem com uma ferida e um rapaz à força de pisaduras. De Caim tomar-se-á a vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela pariu um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: o Senhor me deu outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. Sete também teve um filho, a quem pôs o nome de Enos. Esse começou a invocar o nome do Senhor. Se parem apenas agora na primeira linha do próximo item 5. Eis aqui a descendência de Adão. Deus o fez de sua semelhança no dia que o criou. Ele os criou macho e fêmea e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão no dia da sua criação. Entendeu? Ele chamou pelo nome de Adão. Vocês estão entendendo que a Eva não é exatamente como se interpreta de modo geral? Compreendendo que se a gente for juntando os pedacinhos aqui do mosaico, aqui, os pedacinhos nós vamos descobrindo aí um maravilhoso vitral da Catedral de São Marco, na Praça São Marco, em Veneza. Muito bem, a gente não vai poder ler até o fim, embora eu garanto que se vocês lerem até o fim, com a perspectiva da interpretação que eu fiz aqui, vocês entenderão tudo muito melhor do que entenderam até hoje. Mas, fundamentalmente, a história que vem aí adiante é assim. Bom, como os filhos de Sete, que são os filhos de Deus, casam com os filhos da terra, que são os filhos de Caim. Mesmo assim, Deus está muito infeliz com o resultado dessa humanidade que ele gerou, porque essa humanidade é uma humanidade profundamente inviável. E aí ele decide destruir essa humanidade, criando então o dilúvio. No entanto, esse dilúvio representa o quê? Representa o fato que tudo nesse mundo é cíclico, que as coisas nascem e as coisas morrem. Mas Deus não pode começar do zero sempre, então o que Deus faz? Deus começa o mundo novo a partir dos elementos que sobraram do mundo velho. E é por isso que Noé é convidado por Deus a fazer uma arca e enchê-la com casais dos animais. Os animais puros, que são mais consumidos, com sete
7 casais de cada um, e os animais impuros com 2. Afinal, são animais que não serão comidos com tanta intensidade, com tanta importância, e essa arca, então, representa não a preservação biológica do mundo que estava morrendo, porque, afinal, as águas ficaram 150 dias cobrindo toda a terra, e a dinastia, tanto de Sete quanto a dinastia caínica, essas duas dinastias foram totalmente destruídas. E quando, então, finalmente as águas baixam, de Noé saem, então, as sementes e matrizes do novo mundo que nasceria a partir dali. Então, isso significa que Deus faz o novo mundo com os elementos do anterior. Então, quando os ciclos acabam, os novos ciclos acontecem a partir de elementos sobreviventes do mundo anterior. É a história de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que é uma história maravilhosa, se você tem filhos adolescentes, fácil de ver, ou pelo menos com aconselho, né? Que é o sujeito que cai numa ilha com os salvados de naufrágio, e ele constrói um mundo novo a partir dos salvados. A história de Robinson Crusoe é a história da reconstituição do mundo a partir dos salvados do mundo. É isso que não foi possível fazer dos salvados da família de Caim. Na verdade, Noé é um descendente de Caim, você continuou existindo, mas não exatamente aquele mundo. Noé era um fato excepcional, quer dizer, era uma exceção naquele mundo. E aí, então, Deus constrói, por meio dos 3 filhos de Caim, de Noé, Jafé produz os homens do norte, acima da arca, Sem, ele vem os semitas, Sem, ele vem os semitas, faz um meio, que são basicamente os árabes judeus, os povos de Deus semitas, e o Cão faz o mundo de baixo. E essa é a teoria do negócio. E, finalmente, então, o mundo se repovoa a partir dessas 3 dinastias, que tem muitos e muitos filhos, até que numa dessas dinastias aí nasce um sujeito, aparece o chamado Abraão. Abraão é parente de Noé. Sim, Noé, eu acho que está 4 ou 5 gerações aqui de Abraão. E aí, então, com Abraão, Deus faz um pé de acordo, porque, tendo em vista o fato de que era possível agora não errar mais e constituir uma humanidade que fosse capaz de representar a verdadeira natureza humana, então Deus teria escolhido um povo, o povo judeu, que nasce com Isaac, mais tecnicamente falando, que é o primeiro filho de Abraão com Sara, e que gerará em seguida Jacó e depois José. E esses 3 aí vão até o fim dos genes, que acaba então no Egito, quando os judeus, aqueles 40 judeus são estabelecidos lá, e aí então há a morte dos 2 patriarcas ainda vivos, que eram Jacó e José, que se reencontram no Egito. Essa história a partir de Noé é um livro completamente diferente do anterior, que já é o livro da tentativa humana de produzir uma solução existencial, civilizatória humana, para buscar devolver a natureza humana, que é a ideia de fazer um novo acordo com Deus, que só acontece, em primeiro lugar, com Moisés. Moisés acontece depois do cativeiro do Egito, em que os seres humanos, então, concordam com os 10 mandamentos. E aí, então, os 10 mandamentos são colocados dentro de uma arca, essa que sumiu com 10 mandamentos e tudo durante o cativeiro da Babilônia. Não se sabe onde está. Tá? Então, é um desses assuntos polêmicos do mundo moderno, exóticos e tal. E os judeus, então, ficam 40 anos no deserto, como dizia, né, a Vilma, para poder fazer um peixinho desse tamanho ridículo, ficaram 40 anos, o que não significa que eles tenham se perdido no deserto. Que tem uma teoria, porque o Moisés era homem, então não queria nunca perguntar para ninguém o caminho. Essa parece ser a teoria mais provável, porque demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida. A Terra Prometida não tinha nenhum segredo, porque tanto Abraão quanto Jacó e José já tinham estado lá, né, Canaã. Portanto, não tinha nenhum segredo, né? Não tinha placa, mas todo mundo sabia onde era. Né? E, no entanto, os 40 anos parece que são feitos para produzir a destruição, né? Permitir a morte de toda a população antiga, que estava contaminada com a ideia da subordinação, com a ideia... O Ibn Khaldun que acha isso. Ibn Khaldun, nos Prolegômenos, acha
que um povo que ficou muito tempo escravo perde a capacidade de organização. É por isso que não era possível voltar para a Terra Prometida e enfrentar uma guerra para recuperá-la, porque ela estava ocupada, sem que houvesse uma depuração dos elementos já ultrapassados e obsoletos daquele povo. E essa é a razão pela qual os judeus ficaram 40 anos no deserto, esperando amadurecer um povo novo para poder fazer isso. Daí para frente, o Velho Testamento irá falar de todas essas vicissitudes e dessas coisas judaicas que são idas e vindas, erros e acertos, pecados e redenções, até que os judeus, né, teriam vindo para o mundo moderno. Aí, essa história toda é interrompida bruscamente pelo advento de Jesus Cristo, que é um advento traumático para o judaísmo, que ele não aceita como tal, e aí então entra como uma luva nisso o Novo Testamento, que é a história do sujeito que ensinou como é que faz para preservar a alma. Quer dizer, se todo o problema estabelecido aí nessa cosmologia é a escolha entre a preservação da alma e a submissão aos desejos exaltados, então o que Jesus Cristo faz é ensinar uma metodologia de preservação da alma. E é essencialmente essa a ideia central do cristianismo, que se havia uma visão pessimista no Velho Testamento, que até mesmo passou pela destruição de todo o povo, pelo dilúvio, no Novo Testamento é a garantia da fórmula de que será possível salvar a alma, que é essencialmente o que se chama de cristianismo, que é uma metodologia de preservação da alma, ou seja, da preservação da pureza da alma. Aquilo que o Gene está nos contando, então resumindo a ópera o máximo possível, é de que o ser humano está submetido à atenção de dois polos, um polo espiritual e um polo material, e que toda vez que nós desrespeitamos isso para baixo, nós nos desumanizamos. Uma pessoa normal, que ainda tenha alguma resquício de forma divina, sentirá culpa por fazer isso. E a culpa representa, então, uma chamada à recuperação, ao arrependimento e à recuperação da potência de subida. Essa potência de subida, no entanto, ela está presente. A potência de subida não é garantida, porque os desejos são, depois de comida hábil da ciência do bem e do mal, são absolutamente preponderantes. É por isso que Eva é a mãe de toda a humanidade, porque a Eva representa simbolicamente o desejo exaltado. Mas a Eva é um componente do ser humano, está no homem e na mulher, que é o componente do desejo, que é a parte exaltada, digamos assim, pervertida do desejo legítimo da matéria, que é absolutamente legítimo, no entanto, ele, de alguma maneira, pode se transformar no objetivo da vida. E é isso que desumaniza o homem, que o torna ontologicamente um animal. Porque o animal pode viver submetido ao império dos seus desejos, mas o ser humano não pode. A história que vocês acabaram de interpretar comigo é exatamente igual à teogonia. Na sua essência é a mesma coisa. A teogonia é a luta de Urano / Zeus contra Gaia / Titãs, incluído aí nos Titãs o Cronos. Então, enquanto Cronos e Titãs, portanto, e Gaia representam a materialidade, Zeus e Urano representam a espiritualidade. Mas, de certa maneira, também acontece aí, no caso de Urano e Zeus, a mesma coisa que aconteceu aqui na Bíblia. Porque Urano criou o mundo, mas Zeus apenas o julga. Zeus é uma espécie de Deus julgador do mundo, mas ele não é mais criador do mundo. Porque o mundo tem sua dinâmica própria, tem a sua própria agenda, ele funciona sozinho. E quem é que cuida do mundo? Quem é que tem essa autoridade? Essa autoridade é uma autoridade humana. E é dessa autoridade humana que nasce todos os problemas, porque é preciso agora saber o que fazer. E o que fazer, no fundo, é a essência da dilema moral. Portanto, o ser humano é aquele sujeito que podia muito bem ser definido como sendo aquela criatura que não sabe o que fazer. Mas se você não sabe o que fazer, então é bom você pedir ajuda para alguém. Então, se você for capaz de ser criatura humilde e pedir, então, perguntar o que Deus gostaria que você fizesse, então você cumpre o seu papel humano, ontologicamente por isso.
Parece que essa é, dentro da nossa perspectiva aqui de tempo, o que você pode dizer sobre o Gênesis como interpretação simbólica da história. Portanto, que vocês aceitem escapar um pouquinho das histórias que vocês ouviram quando estavam na escola dominical, iam para a igreja domingo, que de fato é preciso a gente olhar simbolicamente para a história, senão ela parece profundamente e irremediavelmente contraditória. E se for assim, nós não vamos entender nada mesmo. Tá? Então é bom lembrar que Adão não é o nome de um homem, mas Adão é o nome de uma espécie chamada espécie humana, e tem um componente dentro de si que é o componente que o põe a crescer, que é o desejo de exaltar. E é da gestão desse desejo de exaltar que nasce a possibilidade de santidade ou perdição humana. Perdição para o ser humano equivale a perder a forma divina. É o que acontece com o Gregor Samsa. Apesar que o Gregor Samsa não fez nada para merecer aquele tecido. Na verdade, ele é o único. Os outros o usam como bode expiatório, porque ele é o único que estava tentando pagar a dívida dos pais. Se vocês lembrarem bem da metamorfose, o Gregor Samsa ele estava tentando pagar a dívida dos pais, que é a dívida de Adão e Eva, no sentido simbólico. Mas o Gregor Samsa tem aquela forma desfigurada mesmo, que é o que acontece com o homem caído. Essa me parece ser o conjunto de comentários que eu gostaria de ter feito hoje na nossa reunião aqui sobre o primeiro livro do Pentateuco do Gênesis. Então, pessoal, dúvidas, perguntas, considerações? Pois não. Não tem nada a ver assim diretamente com a aula de hoje, mas eu estou remoendo um negócio. Quando nós estudamos René Guénon, que divide o ser humano em 3 partes, o intelecto, a mente, a psique e o corpo. E quando a gente estuda a Gênesis, então a gente vê a dualidade, corpo e alma. Então, espírito e matéria. A minha dúvida é o seguinte, a alma, ela está dentro de uma fase intermediária entre o intelecto e o corpo, quer dizer, logo ali junto com a razão e a psique, ou a alma está mais para o intelecto do que para o corpo? Quer dizer, onde é que se situa a alma, se você olhar do ponto de vista da filosofia perene? Tá, então vamos lá. Situa-se exatamente na nomenclatura que se decidiu usar. Porque para o mundo oriental, o homem é composto dessas 3 partes: um corpo, um espírito e uma alma, que tem nomes diferentes desses que eu estou usando. Agora, para o mundo judaico, os judeus não pensam assim. Para os judeus vem corpo e alma. Mas não é que eles estejam errados, ficando exageradamente. Veja como é que faz Aristóteles. Aristóteles diz que a alma é dividida em 3 pedaços. E tem um pedaço da alma, um dos componentes da alma, é um componente chamado intelecto, que de acordo com Aristóteles, não pode ser humano, tem que ser de alguma maneira divino. Então, o que acontece é que depois de Aristóteles, quando Aristóteles transforma-se na maior influência teórica no cristianismo, porque não esqueço nunca o seguinte, o cristianismo ocidental, esse aqui da escolar, é uma coisa assombrosa, porque 100% da doutrina cristã ocidental está defendido filosoficamente pela escolar. Então não há nenhuma dogma, nenhuma afirmação, nada no cristianismo que não possa ser de alguma maneira explicado até mesmo a própria existência de Deus, que não é algo de crença, é algo de demonstração. O cristianismo oriental ortodoxo não tem nenhuma explicação de nada, porque o cristianismo oriental ortodoxo é 100% místico. Então é todo ele místico. Mas o cristianismo ocidental não é místico, ele só é místico acidentalmente, então nos mosteiros, etc. Mas a média da cristão, vocês são místicos? Não, vocês são pessoas normais, assim, vocês têm assim visões na rua, tem alguém aqui que para assim e vê o Nossa Senhora no ponto do ônibus. Não. Vocês não veem essas coisas porque o cristianismo ocidental não é místico, ele é um cristianismo intelectualizado. Então, depois que Aristóteles influenciou o cristianismo, quando você junta tudo,
há um consenso de que o ser humano é composto de corpo, que é humano, portanto, dissolvível, né, solúvel. Há um pedaço chamado alma, que é também solúvel, que é aquilo que se chama de psique, mas que também é humano, de alguma maneira, e se dissolve com o tempo. Aqueles que se dissolvem mais lentamente são aqueles que geram essas experiências espiritistas, etc. E há, por último, uma coisa chamada espírito ou intelecto. Essas palavras sempre foram sinônimos, mas você encontra por aí intelectos e mente como sinônimos. Mas cuidado, porque historicamente intelecto é igual a espírito, não a mente, que tem uma natureza transcendente. Então, os judeus acham também isso, só que eles não dão os mesmos nomes, nem estruturam a explicação desse jeito. Mas é preciso lembrar que aí há uma questão de nomenclatura mesmo, viu, Antônio? Uhum. E não há nenhuma possibilidade de você ter uma coincidência total de todas as coisas. Porque mesmo os hindus falam de outro jeito, eles explicam isso de outro jeito. Então, é claro que o que há consensualmente é que um pedaço da existência humana não é humano, é transcendente, é isso que se chama de... É como se eu sempre digo assim, né? Eu tento mostrar assim, como se o cirurgião tivesse esquecido uma tesoura dentro do ventre do operário. Isso é o intelecto, o espírito. É um pedaço de Deus que ficou dentro de nós e que permanece aí, mais ou menos, nos ligando ao cirurgião o resto da existência. É mais ou menos essa a comparação que eu acho que funciona bem aqui. Mas, no fundo, há essa tripartição, com toda certeza. A dúvida decorre do seguinte: quando você começa a analisar Descartes, que ele tira o intelecto, tira o espírito do homem, ele transforma o homem puramente em matéria, que é corpo e alma. É essa crítica que se faz a Descartes. E aí, se você não... E aí, quando você conversa com as pessoas, elas começam a ter dúvida com relação a isso, começam a questionar. Mas os judeus não acham isso, tanto é que o homem, quando é inventado, aquele primeiro homem que é inventado, lembra do primeiro homem? Aquele que foi o primeiro, que não foi o Adão nem a Eva, o primeiro homem quando é inventado, ele é inventado e recebe um sopro de Deus. Esse sopro de Deus é o Espírito. Não é humano, porque é de Deus. Tá certo? Deus pegou o homem e tirou a lama do chão e fez o homem. Quer dizer, o homem é natural. A matéria é matéria. Mas o sopro de Deus é divino. Não é isso? Tá? Então, a existência do homem tem um componente aí extraordinário, espiritual, que é o sopro de Deus. Que o homem só passa a ter a mente quando? Quando é que nasce a mente no homem? Quando ele come o fruto da ciência do bem e do mal. Uhum. Aquela capacidade de alma, no sentido psique, grego, ou seja, a capacidade de ter uma inteligência humana, a capacidade de gerenciamento de ideias, é o que recebe, que acontece com você quando você come o fruto da árvore. Mas o espírito é anterior à ingestão do fruto. Portanto, você percebe que dentro da explicação judaica, embora desestruturadamente, também estão esses três componentes. Poxa, era esse o dúvida. E tal. Obrigado. Eu ainda assim, fico pensando no sentido, o que é que Deus queria mesmo? Criar. Aquele homem só tinha alma e não conhecia o bem e o mal, não tinha essa inteligência posterior, né? Depois que ele comeu o fruto. Qual é o melhor homem? É aquele homem inocente que só tinha alma ou esse homem crítico? O primeiro homem era potência, o segundo era o ar. Mas não tem só então íamos ficar no céu, né? Não são só essas duas opções, né? Mas não podia ficar na potência. O problema é que né? ser feito a semelhança de Deus portanto, existir dentro dessa... Ter a consciência dessa dualidade implica uma enorme responsabilidade. Então, quando eu disse para vocês que o diabo era uma espécie de aspecto negativo de resistência de Deus ao homem, então, no fundo é isso que é. O que é o aspecto, o que é o diabo na linguagem judaica? É o opositor. Né? Satanás significa o opositor. Então, o que o diabo quer fazer? Impedir que o homem se divinize. Porque o homem foi inventado e Deus falou assim, eu vou inventar o homem. Aí alguma coisa dentro dele falou assim, pô, mas eu não gosto dessa ideia, entendeu? Dessa ideia, porque o homem vai incomodar. Então, a explicação para o nascimento da rebelião de Lúcifer é o quê?
é a inveja que nos tem do fato que nós saberemos tanto quanto alguns anjos. O ser humano foi prometido que ele saberia tanto quanto sabem os anjos, não quanto sabe Deus. Alguns aspectos. Então, o Lúcifer se rebela contra isso por inveja do ser humano. E aí passa, a partir daí, a fazer um esforço de impedir que nós atinjamos essa meta. Então, ele é opositor. Na medida em que ele é chamado de diabo, o que é o diabo? É aquele que separa e impede a visão simbólica das coisas. Ou seja, ele é um inimigo do ser humano, tentando impedir que nós executemos esse projeto existencial, que é de nos tornarmos divinizados, que era o projeto original de Deus para o homem. Deus queria nos dar essa possibilidade de ser assim, mas ao mesmo tempo ele nos dá a decisão de tomar as decisões certas. E aí então o problema passa a ser um problema ético-humano, um problema moral, né? Não é isso? Quer dizer, ou você casa com o céu ou casa com a terra. Você não pode ficar só com um dos dois. Você tem os dois componentes. Então é preciso casar com os componentes terrestres legítimos e descasar daqueles que são exacerbados e exasperados. E é preciso casar com os componentes espirituais legítimos. Porque há componentes espirituais legítimos o tempo todo, e são os componentes demoníacos e diabólicos. Então o problema todo é esse, a nossa vida é uma coisa extraordinária, não podia ser melhor desenhado do que isso. Claro, Deus não é incompetente. Mas esse mundo que ele viu que é o melhor de todos, é esse mundo em que nos dá a possibilidade do mérito. E a possibilidade do mérito é aquilo que nos diviniza. É quando a gente é capaz de escolher a alma, no sentido espiritual, né? A alma agora é no sentido espiritual, no lugar de escolher a matéria. É quando nós somos capazes de reconhecer a nossa verdadeira posição no mundo, que é nos reconhecermos dentro da nossa totalidade, do nosso desenho ontológico, que é esse desenho que Deus fez. Esse é o problema que a teogonia e os Gênesis lidam. Eles estão querendo contar para nós isso. Cada um conta do seu jeito. Né? A Ilíada conta, a teogonia conta do jeito grego e os Gênesis conta do jeito judaico. E os índios lá, né, contarão de um jeito indígena, né, de um modo diferente. Mas todo mundo conta para você a mesma história, porque no fundo esse é o resumo da vida humana. E você verá essa mesma estrutura aparecendo em todas essa estrutura tensional fundamental humana está presente em todas as grandes obras de literatura humana. Não há nenhuma obra de literatura humana que não tenha dentro de si um componente intencional, que é esse. Porque senão ela não serve para nada. O que serve um negócio que não diz coisa por coisa? É a literatura moderna, é aquele negócio do Chesterton, que alguém falou hoje. Né? Diz assim, o problema o que caracteriza os contos de fada e a razão pela qual eles são eternos é que o conto de fada sempre lida com uma pessoa normal que está vivendo num mundo de loucos e monstros. E a literatura moderna é a literatura caracterizada por um sujeito que é um louco e um monstro que vive num mundo normal. Entender a diferença dessas duas coisas? Pois o que essas histórias, digamos, cosmogônicas que estão querendo contar para você é como é o ser humano normal. É só isso que o que o Gênesis está contando para você é como é o ser humano normal. E o mundo é cheio de loucos e monstruosos, loucos e monstros, muito bem, então sejamos normais dentro desse mundo de loucos e monstros. Mas se você joga fora essa referência, nós só conseguimos a nossa mente, que só sabe inventar mentiras, só consegue produzir, né, monstruosidades que nós tendemos a achar que são normais. Pois o homem decaído é um homem profundamente anormal. Porque é um homem que tem pele de animal, é um homem que se caracteriza por uma animalidade que não está no desenho original. Sim, o original não tinha esse componente. Tinha esse componente apenas limitadamente, com o espírito presidindo a matéria, né? Que é aquela ideia do marido que preside a mulher. Mas isso é simbolicamente, né? Mas isso é o homem normal. O problema todo do mundo moderno é que nós precisamos recuperar de qualquer maneira o sentido da normalidade da condição humana. E esse sentido da normalidade da condição humana é que desapareceu completamente.
Nós não temos mais ideia do que seja isso. Isso você só vai descobrir isso fazendo o quê? Fazendo essas escavações geológicas aqui, nessas obras aí, que são obras que têm, sei lá, se foi o Moisés que escreveu isso, tem 3.400 anos essa obra. Mas tem pelo menos, se você vai pela linhagem que acha que isso foi escrito ao longo de anos, então esses livros aí tem o Velho Testamento, tem aí alguma coisa, pelo menos 2.400, 3.400. Então é nesses livros velhos que estão as explicações do modo como as coisas de fato são. Então é por isso que não dá para a gente pensar em nenhum processo de cultura que não seja pela recuperação, digamos, genética das bases humanas. A gente não consegue entender nada. E aí então os anéisinhos do Saulo, né, passam a ser a preciosidade do mundo. Porque aí você inventa uma teoriazinha maluquinha e acha que o mundo tudo vai acabar nessa teoriazinha. Mas o problema é que essas teoriazinhas aí são todas elas profundamente antagonistas da estrutura da realidade da condição humana, nada disso vai dar certo. E esse é o problema central da cultura. Cultura é isso. Cultura é recuperar o sentido da normalidade. Entenderam o que é cultura? Isso é cultura. Esse o objetivo desse projeto aqui. É produzir a recuperação da normalidade. Não é saber coisas exóticas sobre coisas interessantes e divertidas. Isso é tudo secundário. O que interessa fundamentalmente é recuperar o sentido da normalidade humana. Normalidade essa que foi perdida completamente. Vivemos aí hoje num mundo maluco mesmo. Malucos fingindo, né? Fingindo que o mundo é igual a eles. Era esse o sentido dessa nossa conversa sobre o gênero. Daqui a 15 dias vamos ter aqui um imperdível encontro sobre Ferga. Vai ser um livro com conotações eróticas enormes. Não percam. Não percam de jeito nenhum. Tá? É isso, pessoal. Eu queria... Como o livro é curto, Pedra, vai ser isso aí. Não dá para ler todos, não. Felizmente não dá. Faremos um resumo. Vamos voltar aos nossos resumos literários. Então, eu queria muito aproveitar agora para agradecer vocês que vieram aí. Muito obrigado pela presença. Agradecer ao SESI, que patrocina esse evento. Agradecer muito à Patrícia Maria, que faz todo o trabalho pesado, enquanto eu estou aqui me exibindo. E agradecer a Denise Maria, que não só faz a nossa programação visual, mas hoje estou cuidando do cachorro cidade para permitir que a Patrícia fizesse visto. E agradecer a todo mundo aí que tem ajudado, muito obrigado, e até daqui a 15 dias, se vocês puderem estar. E, sobretudo, a minha filha Clara, que é a leitora oficial do nosso evento aqui, e que lê muito bem, não por ser minha filha.